Tropas russas afirmam ter tomado o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Invasão da Ucrânia já impacta na economia mundial, com alta nos preços do petróleo, gás e alumínio. E você vai ver também. Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar no amendoim brasileiro. Mais de 1.100 pessoas estão desabrigadas na cidade de Petrópolis após as fortes chuvas. E ainda, Rio de Janeiro pode liberar o uso de máscaras a partir da próxima segunda em lugares fechados. Guerra no leste europeu pode causar a maior crise humanitária do século. Você confere a partir de agora no jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo e vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira. A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia. Nesta quarta-feira, tropas russas afirmaram ter tomado o controle da cidade de Kherson, no sul do país, onde vivem cerca de 250 mil pessoas. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de querer apagar a história ucraniana. As negociações em Belarus devem ser retomadas ainda hoje. Enquanto os ataques seguem, com bombardeios em cidades de diferentes regiões, as negociações devem ser retomadas nesta quarta-feira, de acordo com o porta-voz do Kremlin. Zelensky também fez um apelo aos judeus do mundo para que não permaneçam em silêncio depois do ataque da véspera contra a torre de televisão de Kiev, construída no local de um massacre do Holocausto. Tropas russas desembarcaram nesta quarta-feira em Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, e anunciaram que tomaram o controle de Kherson no 7º dia do conflito. Na capital Kiev, autoridades temem uma grande ofensiva depois da divulgação de imagens de satélite de um comboio de mais de 60 quilômetros de comprimento ao norte da cidade. E a cidade de Mariupol, que fica no sudeste da Ucrânia, foi atacada incessantemente nas últimas 14 horas por forças russas e sofreu muitas perdas. Não há mais fornecimento de água e civis estão sendo impedidos de sair da cidade. E durante o tradicional pronunciamento que acontece anualmente nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden questionou o ataque russo à Ucrânia e disse que Vladimir Putin errou se pensou que o Ocidente e a OTAN não responderiam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi ao Congresso americano para o tradicional discurso de Estado da União. O democrata começou falando sobre o conflito na Ucrânia. Biden disse que a determinação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, inspira o mundo. O democrata chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de ditador russo. O ataque de Putin à Ucrânia foi premeditado e não provocado. Ele rejeitou esforços repetidos de diplomacia. Ele pensou que o Ocidente e a OTAN não responderiam. Ele pensou que poderia nos dividir em casa, nesta Câmara e nesta nação. Ele pensou que poderia nos dividir na Europa também. Mas Putin estava errado. Estamos prontos, estamos unidos, e foi o que fizemos. Permanecemos unidos. Biden afirmou ainda que Putin está isolado. O presidente também anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para aviões russos. Muitos dos congressistas reunidos para assistir ao discurso de Biden estavam vestidos com as cores azul e amarelo, em homenagem às cores da bandeira da Ucrânia. A primeira-dama Jill Biden convidou a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, para assistir ao discurso. O presidente também falou sobre seus projetos, economia e emprego. Biden disse que domar a inflação americana é sua prioridade. O presidente também anunciou o fechamento do espaço aéreo do país para a Rússia. Segundo Joe Biden, as forças dos Estados Unidos não estão indo à Europa para lutar na guerra, mas sim para defender aliados da Organização do Atlântico Norte, caso o presidente russo decida avançar para o oeste. E a invasão da Ucrânia vem impactando a economia mundial, com alta nos preços do petróleo, gás e alumínio. A Rússia vem aumentando as medidas para tentar se proteger das inúmeras sanções impostas pela comunidade internacional. A Rússia se preparou para as sanções que seriam impostas por invadir a Ucrânia, mas mesmo assim as medidas adotadas pela comunidade internacional vêm impactando a economia no país e em todo o mundo.
A Bolsa de Moscou permaneceu fechada nesta quarta-feira, acumulando 3 sessões seguidas de suspensão. O Banco da Rússia decidiu não retomar as operações na Bolsa de Moscou, com exceção das operações de compra de rublos. No começo da manhã, no horário de Brasília, a moeda russa era negociada a 109 rublos por dólar e a 119 rublos por euro. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que a economia russa sofreu um duro golpe e destacou planos em curso. A crise na Ucrânia também continua afetando as principais bolsas mundiais que ainda não conseguiram se recuperar. As bolsas de Paris, Frankfurt e Madrid abriram em queda. Já a de Londres avançava 0,25% no começo da manhã. Na Ásia, as bolsas de Tóquio, Hong Kong e Xangai fecharam em queda. O petróleo, por sua vez, segue em disparada. Os preços dos barris de WTI e Brent se situavam acima dos $110 nesta quarta-feira. O preço do alumínio alcançou também nesta quarta $3,552 por tonelada no mercado de metais de Londres, um recorde histórico. A Rússia é o terceiro produtor mundial deste metal leve. O preço do gás natural na Europa também alcançou nesta quarta-feira o recorde histórico de 194,715 euros por megawatt-hora. A disparada se deve ao temor dos investidores de uma ruptura do fornecimento de energia russa com a guerra na Ucrânia. O grupo Sberbank, principal banco da Rússia, anunciou hoje a saída do mercado europeu diante das duras sanções ocidentais que enfrenta em represália pela invasão da Ucrânia. Na segunda-feira, o Banco Central Europeu já tinha alertado para o risco de uma quebra para a filial após as saídas de depósitos significativas. Segundo o comunicado da instituição, as filiais europeias do banco enfrentam saídas irregulares de fundos e ameaças à segurança de seus funcionários e agências. E apesar da China lamentar o conflito da Rússia e da Ucrânia e garantir que vai ajudar nas negociações para acabar com a guerra, o país já informou que não vai aderir às imposições de sanções contra a Rússia, por acreditar que elas não têm fundamento legal. Na primeira conversa entre os dois países, a China disse estar extremamente preocupada com os danos aos civis. E toda essa guerra pode impactar no amendoim brasileiro. Os dois países respondem por quase metade das vendas do alimento para o exterior e as cargas estão paradas. A guerra preocupa os produtores de amendoim que vendem para o mercado externo. Os conflitos começaram a impactar as exportações do amendoim brasileiro, que seria vendido para a Rússia e para a Ucrânia. Os dois países do leste europeu são os destinos de quase metade deste produto brasileiro exportado. No ano passado, o negócio gerou às empresas daqui cerca de 344 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, os russos pagaram por 37,6% desse valor e a Ucrânia por 8,71%. Com os conflitos, os militares da Ucrânia fecharam seus portos logo após a invasão russa. Já as empresas de transporte marítimo estão suspendendo temporariamente o deslocamento de contêineres para a Rússia, após as sanções ocidentais impostas a Moscou. No Brasil, a maior parte do amendoim sai pelo Porto de Santos, no litoral paulista, e uma pequena fatia por Paranaguá, no Paraná. O comércio se concentra no Sudeste, já que o estado de São Paulo produz cerca de 93% das 700 mil toneladas de amendoim colhidas no ano pelo país. A Câmara Setorial Paulista informou que há muitos contêineres com amendoim parados nos portos ou nas empresas brasileiras. O Brasil é o quinto maior exportador de amendoim, atrás da Índia, Estados Unidos, Argentina e China. O chanceler alemão Olaf Scholz visitou Israel pela primeira vez desde que assumiu o cargo. O encontro acontece em meio aos esforços internacionais para se chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano e a crise no leste europeu. Junto do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, Scholz visitou o Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém. No simbólico local, depositou flores e deixou uma mensagem no livro de visitantes, no qual reconheceu a responsabilidade histórica da Alemanha para com o Estado judeu.
Os dois governantes, ambos com pouco tempo no cargo depois de longos mandatos dos antecessores, deram respostas diferentes à crise na Ucrânia. A coalizão do governo de Scholz reverteu uma proibição histórica de se enviar armas para as zonas de conflito e interrompeu o projeto do gasoduto Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha. Israel adotou uma posição mais conservadora, dadas as estreitas relações tanto com Kiev quanto com Moscou. A visita do chanceler alemão também coincide com um possível acordo para conter o programa nuclear do Irã, em troca do levantamento das sanções internacionais ao país. E você vai ver a seguir, Rio de Janeiro pode liberar o uso de máscaras a partir da próxima segunda-feira em lugares fechados. E ainda, guerra entre Rússia e Ucrânia pode causar a maior crise humanitária do século na Europa. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h15. Mais de 1.100 pessoas estão desabrigadas na cidade de Petrópolis após as fortes chuvas. E a prefeitura disponibilizou um terreno para a construção de casas aos atingidos pelas chuvas. O temporal provocou pelo menos 231 mortes. 5 pessoas seguem desaparecidas. Passados 15 dias da tragédia provocada pelas fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a Prefeitura realizou um mapeamento de todos os desabrigados. Segundo o levantamento, o município soma 1.117 pessoas fora de suas casas. Esses moradores foram localizados em 34 espaços, sendo que 955 deles estavam em escolas municipais e estaduais e 162 em organizações não governamentais. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, os desabrigados recebem alimentação, itens de higiene, além de atendimento de saúde, psicologia e assistência social. Todas as famílias devem ter acesso ao aluguel social de R$1.000. O prefeito Rubens Bontempo anunciou a disponibilização de um terreno de 14 mil metros quadrados ao governo do estado para a construção de 300 moradias destinadas aos atingidos pelas chuvas. A Defesa Civil recebeu mais de 3.600 chamados desde as chuvas do dia 15 de fevereiro. Desses, 2.834 foram a respeito de deslizamentos. Cerca de 50 profissionais atuam nos atendimentos e tem cerca de 2.000 vistorias em andamento. A operação de resgate, que chegou a se espalhar por mais de 100 pontos da cidade, concentra-se na Chácara Flora e ao longo do rio Quitandinha. O trabalho continua mesmo durante a noite, na procura pelos desaparecidos. E mudando de assunto, o Rio de Janeiro pode liberar o uso de máscaras a partir da próxima segunda-feira em locais fechados. A Prefeitura do Rio de Janeiro estuda liberar o uso de máscaras na cidade. O comitê científico deve se reunir na segunda-feira para decidir sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, já que não é mais obrigatória a utilização de máscaras em locais abertos. A liberação depende ainda de um alinhamento com o governo do estado. Segundo a Secretaria da Saúde, a alta cobertura vacinal do Rio de Janeiro ajudou a cidade a manter controlados os índices de contaminação da Covid. E não é esperado um aumento significativo no número de casos, mesmo com as festas realizadas no município nos últimos dias. A pasta da saúde ainda afirmou que a estratégia de limitar a entrada de turistas sem vacina na cidade tem se tornado muito eficiente para o controle das infecções. A apresentação do passaporte vacinal é necessária nos principais pontos turísticos. Essa medida também desestimulou o turismo de não vacinados na cidade. E ainda falando de coronavírus, a vacina pediátrica da Pfizer contra a doença é mais eficaz em crianças com mais de 11 anos. Um novo estudo levanta questões sobre a dose correta a ser administrada aos mais jovens. Pesquisadores do Departamento de Saúde de Nova York fizeram um estudo para avaliar os resultados da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos.
Eles descobriram que a vacina teve eficácia reduzida de 68% para apenas 12% no período de 1 mês e meio entre 13 de dezembro a 30 de janeiro. A eficácia foi maior para aqueles de 12 a 17 anos, caindo de 66% para 51% no mesmo período. De acordo com cientistas, as crianças com menos de 12 anos recebem uma dose que é 1/3 do tamanho dado para maiores de 12 anos, o que poderia explicar a queda na eficácia. O estudo observa que o resultado para crianças de 5 a 11 anos foi melhor contra a doença grave. A eficácia da vacina contra a hospitalização em crianças de 5 a 11 anos caiu de 100% para 48%, em comparação com 85% para 73% nas crianças mais velhas. Segundo os pesquisadores, esses resultados destacam a necessidade de estudar a dosagem alternativa de vacinas para as crianças e a importância contínua das proteções em camadas, incluindo o uso de máscaras para prevenir infecções e transmissão. E mesmo tendo eficácia reduzida, a análise recomenda que a vacinação deve continuar em crianças menores de 12 anos. Na Nova Zelândia, policiais fizeram uma operação para dispersar os manifestantes anti-vacina que se reúnem há semanas em frente ao parlamento. Centenas de policiais tomaram as ruas de Wellington antes do amanhecer para liberar as vias ao redor do parlamento, que ficaram congestionadas por veículos dos participantes dos atos. I was both angry and also deeply saddened. Me causou raiva e tristeza ver o parlamento, o seu parlamento, o nosso parlamento, profanado daquela maneira e um parque infantil destruído por um grupo de manifestantes A ilegais. small group of illegal protesters. Os manifestantes da Nova Zelândia, inspirados pelo movimento dos caminhoneiros canadenses, se reuniram no centro da capital para protestar contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para frequentar alguns estabelecimentos. E agora a gente volta a falar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na avaliação de especialistas, ela poderá causar a maior crise humanitária do século na Europa. Países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, estão mobilizados para dar apoio aos refugiados. As lágrimas de quem deixou tudo para trás. Essa mulher é um dos muitos ucranianos que tentam fugir da guerra. Ela está na fronteira com a Polônia, principal caminho de saída do país. O movimento é intenso na região. São filas quilométricas de carros e famílias que chegam a pé carregando as bagagens. Movimento intenso também nas estações de trem, a outra porta de saída da Ucrânia. As plataformas ficam pequenas para receber tanta gente, a maioria mulheres e crianças, já que os homens não podem deixar o país. De acordo com especialistas, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve causar a maior crise humanitária do século na Europa. A primeira dessas consequências a gente já está sofrendo, a insegurança, a incerteza. O que se sabe é que existe um compromisso de momento de tentar dar apoio à população que está na Ucrânia ou que vem a fugir. A gente já sabe que haverá um impacto significativo na inflação e no crescimento econômico. No segundo momento, a gente tem que ficar atento com as contas públicas, o déficit das contas públicas de países que estão assumindo compromisso humanitário agora, mas também estão assumindo compromisso de rearmar e investir nesse tipo de tecnologia. No terceiro momento, então, a gente tem que medir como que ficarão as coisas nesse jogo político como um todo. A Ucrânia tem uma população estimada de 44 milhões de habitantes e a maior parte dos refugiados deve seguir para países da Europa, principalmente os que fazem fronteira com o território ucraniano. E o Brasil também abriu as portas para os refugiados. Uma portaria elaborada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores possibilitará que os ucranianos que cheguem aqui recebam o visto humanitário. Isso, na prática, facilita a entrada deles no país. Essa mesma medida foi adotada em 2021, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E os afegãos que chegaram aqui tiveram o mesmo benefício. Queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela
E tanto é que, em novidade, a primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos grande parte de familiares de ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil. Eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto. Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário. A comunidade ucraniana no Brasil também está se mobilizando. A Central Ucraniana, que é composta por imigrantes e descendentes, elaborou um projeto para dar apoio médico e material aos refugiados. Vamos lançar na sociedade ucraniana aqui o Comitê Humanitas Ucrânia Brasil. Nós já estamos tudo organizado, com apoio dos governos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma dezena de municípios, com organizações não governamentais já especializadas na recepção de refugiados, que já trabalharam na recepção de haitianos, venezuelanos, sírios, né? Então, essas organizações já estão participando do nosso comitê também. E também já estamos com uma organização do setor médico desse comitê para essas pessoas que venham ter desde tratamento psicológico a médico e outro, né? Então, nós estamos preparando daí, nesse comitê, as estruturas, né, para a recepção em municípios e toda espécie de atendimento. E esse sentimento de solidariedade tem sido manifestado por brasileiros em várias partes do mundo. Nas redes sociais, várias pessoas têm se oferecido para receber e ajudar os refugiados. Essa advogada, que mora na Austrália, se dispõe a ajudar na retirada dos vistos para os imigrantes. Já esse homem, que vive na Alemanha, abriu as portas da casa dele para os ucranianos. Com informações, com localizações, com horários de trens que estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia e fronteiras. A gente consegue falar polonês, inglês, português, conseguimos também se comunicar em o idioma da Ucrânia, falamos alemão. A gente também está disponibilizando aqui em nossa casa algumas vagas, estamos dando preferência para famílias ou mulheres com crianças, idosos. A gente pode hospedar um número de pessoas aqui na nossa casa. Tem um carro grande com 6 vagas, a gente também consegue se deslocar para buscar esse pessoal aí que estiver localizado nas fronteiras ou quem já conseguiu entrar na Polônia ou em algum país da região. E se a guerra separa as nações, a solidariedade une os povos. E como uma forma de manifestação à invasão da Rússia à Ucrânia, o Museu de Paris removeu a estátua de cera do presidente Vladimir Putin. A estátua, criada em 2000, foi danificada por visitantes no final de semana e transferida para um armazém até novo aviso. Um porta-voz do museu disse que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode substituir o lugar vazio entre as estátuas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente chinês Xi Jinping pela sua bravura, por ter resistido e não ter fugido do seu país. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça, daqui a menos de 20 minutinhos a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais.